Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o Andrei e essa é a aula de número 18 para a terceira série do ensino médio. Hoje vamos falar sobre atividades de academia, características e precauções. Quero lembrar você, aluno e aluna, que você faça as atividades obrigatórias lá no Google Classroom para que você tenha a sua presença computada. Vamos fazer então inicialmente uma revisão da aula anterior. Nós falamos sobre aspectos que fazem parte da aptidão física. Então, ela está relacionada à saúde e também ao desempenho esportivo. Então, o nosso foco foi a aptidão física relacionada à saúde. Temos alguns componentes, então, que fazem parte dessa aptidão. Nós falamos composição corporal, resistência aeróbia e anaeróbia, flexibilidade, força muscular, agilidade, potência. O nosso foco na aula anterior foi força, resistência e potência muscular. Tem uma atividade para vocês aí no início dessa aula. Quais precauções devem ser consideradas pelos praticantes de atividades de academia? Pensem um pouquinho e respondam que já retornamos. Eu peço que você guarde as suas respostas, porque no final dessa aula nós vamos retornar com essa questão. Então, quando falamos sobre academia, é importante que nós façamos aí uma viagem histórica. Então, ao longo da história, a ideia de corpo belo também foi alterada segundo o padrão estético de cada período. Então, essa consideração é importantíssima quando nós estamos falando no contexto de academias. Nos tempos modernos, todas as correntes que sistematizaram a ginástica contemplaram este caráter. Então, aí no livro de Soares, 2001, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, ela vai fazer esse apontamento, essa consideração. E aí é importante entender esses elementos, porque eles originaram a ginástica de condicionamento físico, que nós já falamos em aulas anteriores. E isso vai culminar com as atividades de academia que nós conhecemos hoje. Falando um pouco sobre essa história, então, um marco foi os anos 80. Por quê? Porque a academia ela passa a ter uma aparência, um comportamento de negócio para acumular capital, Então, a partir dos anos 80, as academias em geral, elas passam a ter esse aspecto. E aí a ciência da administração vai fazer parte das academias e vai caracterizar ela, então, como um elemento, uma possibilidade de você acumular capital. Em 1981, a publicação do primeiro livro sobre a administração de academias de ginástica no Brasil, de acordo com Nolasco et al. 2006. E a ginástica aeróbica. Então, nós temos a atriz Jane Fonda, que ficou muito conhecida nos anos 80, na televisão principalmente, por meio da ginástica aeróbica que ela desenvolvia na época. E muitos filmes também. Então, essa década foi recheada de filmes que cultuavam então, o fisiculturismo, o halterofilismo. Isso foi também contribuindo para o desenvolvimento da academia no formato que nós conhecemos hoje. Então, temos aqui um GIF, exemplificando a Jane Fonda nos anos 80, e uma imagem que vai remeter a esse fisiculturismo e halterofilismo que eram muito comuns na época. Quiz 1. O fator que não influenciou o desenvolvimento das academias nos anos de 1980, no formato que conhecemos hoje, é, letra A, a publicação do primeiro livro sobre a administração de academias de ginástica no Brasil, letra B,
filmes que apresentavam o fisiculturismo. Letra C, a divulgação da ginástica aeróbica pela televisão. Letra D, o surgimento dos métodos ginásticos. Já retornamos. Então, o fator que não influenciou o desenvolvimento das academias nos anos 80, no formato que nós conhecemos hoje, é a letra D, o surgimento dos métodos ginásticos. Então, como nós vimos em aulas anteriores, esses métodos eles surgiram e foram desenvolvidos na Europa no século XIX. Então, quando nós estamos falando de academias, elas podem ter vários elementos e muitos objetivos que vão atrair as pessoas. Então, promoção da saúde, a beleza, a estética, venda de produtos, socialização, desempenho motor, reabilitação e assim por diante. Eu destaco aqui beleza e estética. Então, temos que tomar muito cuidado com esses padrões estéticos, esses padrões de beleza que existem na sociedade. Sempre devemos pensar na saúde e na promoção dessa saúde. Em academias, além disso, nós podemos participar de aulas em grupo ou aulas individualizadas. E aí existem diversas atividades para que a gente possa participar. Como exemplo de atividades em grupo, danças, lutas, ginástica, treinamento funcional, spinning, step, crossfit, hidroginástica e etc. E aulas individualizadas, musculação e natação são exemplos. Então aqui nós temos imagens retratando um pouco dessa realidade das academias. Aqui nós temos um GIF para exemplificar uma pessoa fazendo um treinamento resistido no ambiente de academia. Aqui mais um, bicicletas ergométricas no ambiente que ocorre as aulas de spinning. Lá nós temos uma imagem que vai remeter ao CrossFit e aqui um exercício físico sendo feito no equipamento chamado TRX. Além disso, nós podemos fazer atividades dentro das academias, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, então dentro ou fora da água. Depende da academia para ofertar essa possibilidade. E aí fica a questão, qual é a melhor atividade de academia? Então o que você acha? Qual é a compreensão que você tem? Qual é a ideia que você tem quando você tenta responder essa questão? Pois bem, na verdade depende. Depende por quê? Porque idade, interesse, restrições, uso de medicamentos, necessidade, objetivos, acesso, condicionamento físico, etc. Então, são vários fatores que podem influenciar para poder dizer que uma atividade é mais interessante que outra. Então, o seu interesse na atividade é um primeiro ponto a ser considerado.
E aí, além disso, eu tenho que considerar vários elementos, vários fatores, como está no slide, para poder dizer se essa ou aquela atividade é adequada para você. Quiz 2. Assinale a alternativa com o entendimento mais adequado para a questão. Qual é a melhor atividade de academia? Letra A. Pessoas idosas devem fazer atividades aquáticas. Letra B. Atividades não aquáticas promovem mais perda de peso. Letra C. É relativo, pois vários fatores devem ser considerados. Letra D. Atividades aeróbicas emagrecem mais. Ou letra E. A musculação não ajuda a emagrecer. Um tempo para pensar, responder e já retornamos. Vamos lá conferir então a sua resposta. Então, a alternativa mais adequada é relativo, pois vários fatores devem ser considerados. Aula experimental. Você já deve ter observado em academias que elas ofertam muitas vezes uma aula experimental. Então, eu tenho interesse em uma determinada atividade e é possível que eu faça uma aula sem precisar pagar para ver se eu gosto ou não. E aí eu faço o questionamento. Essa aula experimental é uma vantagem ou é um risco? Para pensar sobre isso, eu trouxe alguns apontamentos. Restrições. Muitas pessoas possuem restrições para fazer exercício físico. Muitas vezes restrições que são aí indicadas por médicos. Elas devem ser consideradas. Uso de medicamentos. Então, ele pode influenciar, por exemplo, no sistema cardiovascular. Histórico de lesões. Se eu já tive alguma lesão anterior, uma lesão articular, por exemplo. E o condicionamento físico do praticante. Então, eu tenho aqui um exemplo, um GIF. Será que uma pessoa sedentária, ou seja, então, ela não tem histórico de atividade física regular, de repente ela tem alguma restrição, será que é adequado ela fazer esse tipo de movimento e exercício em alta intensidade numa aula experimental? Ou ainda, nesse próximo GIF, uma pessoa que não está habituada a fazer exercícios resistidos, será que é adequado ela fazer esses movimentos numa aula experimental ou no iniciante? Então fica esse questionamento para vocês pensarem. E aí falaremos um pouco agora sobre as precauções. Então, quando pensamos numa academia, nós temos que tomar muitos cuidados. Um deles é a intensidade dos movimentos. Então, estamos falando aí no decorrer das aulas que a intensidade de um exercício físico ela pode variar de leve, moderada, alta ou máxima. Então, essa intensidade deve ser considerada. É claro que o profissional habilitado, o seu treinador, ele vai saber dizer qual que é a mais adequada para você, considerando todos esses aspectos que nós estamos falando. Um outro elemento é a técnica de execução. Então, é importantíssimo que você aprenda a fazer o exercício de forma correta,
considerando também a postura, para daí então você pensar em elevar a carga e aumentar o volume do treino, a intensidade e assim por diante. Reservas de energia. Então, será que eu tenho as reservas suficientes para fazer um treino de alta intensidade, por exemplo? Então, isso deve ser considerado. Vestimenta adequada para promover, como um exemplo, a transpiração. Fórmulas mágicas, eu coloquei entre aspas, porque muitas vezes nós encontramos até na internet muitas pessoas promovendo, aí, dizendo que você vai conseguir emagrecer ou ganhar massa muscular de forma rápida e com pouco esforço. Mas será que elas são válidas? Então fica aqui um alerta para tomar cuidado com isso. Manutenção dos equipamentos é importantíssimo para evitar que você se machuque quando você estiver utilizando alguma máquina. O uso desses equipamentos, é importante que você aprenda a utilizar, a manusear esse equipamento. E a progressão dos treinos. Então, sempre começando de um movimento mais simples, de uma carga menor, e a gente vai aumentando. Essa progressão, quem vai poder dizer é o profissional que te acompanha. Aqui nós temos um GIF de pessoas correndo na rua. Então, para nós pensarmos nessas atividades que estão relacionadas à moda, ou seja, que são comuns e são promovidas na sociedade nesse momento. Então, devemos tomar muito cuidado com técnica de execução. O simples fato de correr pode exigir técnica. Então, vários fatores são importantes e devem ser considerados para evitar que você se machuque. E aqui tem um outro GIF do indivíduo fazendo um movimento não adequado, com uma carga não adequada. E, muito provavelmente, ele se machucou. Então, fica o alerta. E aqui do lado direito, nós temos um outro GIF, também num ambiente de academia. O indivíduo não tem um conhecimento muito adequado e aí ele vai acabar se machucando. Então, o alerta, realmente, toma muito cuidado. Quiz 3, vamos lá. A prática de exercícios físicos em academias não deve considerar como fator determinante. Letra A, o uso de vestimenta atual e de marcas conhecidas. Letra B, restrições e o uso de medicamentos. Letra C, o condicionamento físico. Letra D, a técnica de execução dos movimentos. Ou letra E, progressão adequada quanto à intensidade, volume e duração dos períodos de descanso. Um tempo para pensar e responder que já retornamos.
Então, a prática de exercícios físicos em academias não deve considerar como fator determinante a letra A, o uso de vestimenta atual e de marcas conhecidas. Então, a vestimenta deve ser adequada. Agora, de marcas conhecidas e atual não vai fazer diferença. Vamos falar um pouco sobre as articulações. Então, quando falamos de atividades de academia, é importante nós termos um entendimento sobre as articulações. Então, um conceito, conjunto de elementos rígidos e flexíveis que conectam duas ou mais peças ósseas. Incidência de lesões nas articulações, ela é muito grande, então é muito fácil você lesionar uma articulação. Por isso é importante considerar todos aqueles cuidados, aquelas precauções que nós falamos anteriormente. E é importante considerar ainda a amplitude de movimento. Então é o profissional habilitado que vai saber dizer para você qual é a amplitude máxima em cada movimento que você deve fazer durante a prática de exercício físico. Vamos falar um pouco sobre a coluna vertebral. Então, uma das funções é a manutenção da postura. Essa postura é importantíssima durante a prática de exercícios físicos e também no seu dia a dia. O alinhamento durante os exercícios, principalmente quando você vai levantar cargas, é importantíssimo. Então, é importante manter o alinhamento da coluna vertebral durante a prática de exercícios físicos. E as lesões. Então, eu trouxe duas lesões aqui que podem acontecer, que é a hérnia de disco, fraturas nas vértebras. Então, elas podem acontecer quando você é exposto a exercícios físicos feitos de forma inadequada por um período de tempo muito prolongado. Então, temos que sempre tomar cuidado com isso. Aqui nós temos um gráfico para exemplificar um pouco a pressão que é exercida sobre os discos intervertebrais. Então, nós temos aqui a terceira coluna, ela está em destaque, que é a referência. Então, base 100 para o indivíduo em pé. Para a esquerda, nós temos duas pessoas deitadas. Então, quando eu estou deitado, a pressão sobre os discos intervertebrais ela é menor em relação à posição em pé. Nas demais colunas, nós observamos que ocorre um aumento da pressão sobre os discos intervertebrais quando eu assumo diferentes posturas. Então, com o tronco inclinado para frente e quando estou sentado também com o tronco inclinado para frente, segurando uma carga, nós observamos que são os pontos com maior pressão na coluna vertebral. Por que eu trouxe essa imagem? É importantíssimo destacar que quando você faz exercícios físicos, principalmente naquelas posições, que você mantenha a postura correta e alinhada para evitar o desenvolvimento de lesões. E aí, vamos falar um pouco sobre desvios na coluna. Então, a curvatura normal, ou seja, mais adequada, ela pode ser cifose e pode ser lordose, então a curvatura normal. Agora, quando nós estamos falando de desvios de coluna, eu vou considerar uma curvatura aumentada, mais acentuada. E nós temos a hipercifose como exemplo aqui na imagem, na região torácica da coluna. Hiperlordose, observem na imagem, um exemplo na região lombar da coluna. E temos ainda a escoliose, que seria um desvio lateral na coluna, já veremos. E aqui tenho um destaque, uma imagem, mostrando a posição mais correta e a posição incorreta, tanto em atividades do dia a dia quanto durante a prática de exercícios físicos. Então, é importante sempre ficar atento a esse alinhamento postural. Aqui então falamos sobre a posição da coluna e os tipos de escoliose, aquele desvio lateral. Então nós temos escoliose torácica, escoliose lombar, escoliose combinada torácica e lombar e escoliose tóraco-lombar. Fiquem atentos, principalmente quem utiliza a mochila somente em um dos lados. Então, o uso da mochila em um dos lados, ou seja, em um dos ombros, por um período prolongado e com muita carga, pode desenvolver um tipo de escoliose. Então, prestem atenção e tomem cuidado com isso. Aqui é uma imagem de um estudo que foi feito para mostrar que o uso do celular com uma inclinação da cabeça para frente, ele pode gerar complicações na região cervical da coluna. Então, observem que conforme o indivíduo vai inclinando a cabeça para frente, nós vamos tendo um aumento da pressão que é gerada sobre os discos intervertebrais da região cervical da coluna.
Então, de acordo com os autores, aqui nós temos de 4,5 a 5,5 kg de sobrecarga. E na última imagem, nós temos uma sobrecarga de até 27 kg. Então, observem que a influência dessa sobrecarga, de acordo com a inclinação da cabeça, é muito grande. Então, atenção para isso. Quiz 4. Assinale a alternativa mais coerente, levando em consideração a coluna vertebral. Letra A. Após o fortalecimento muscular, os cuidados são desnecessários. Letra B. O alinhamento postural é facultativo no treino de força. Letra C. Os desvios de coluna não influenciam na periodização do treino. Letra D. Os cuidados com a postura devem ser observados, tanto durante a prática de exercícios físicos quanto no dia a dia. Um tempo para pensar e responder. Então, a alternativa mais adequada é a letra D. Os cuidados com a postura devem ser observados,
tanto durante a prática de exercícios físicos quanto no dia a dia. Aí vamos falar um pouco sobre os períodos de descanso. Então, é importantíssimo que você descanse tanto durante o treino quanto no tempo que você não está na academia. Nós já apontamos isso na aula anterior e vamos retomar porque é importante que isso fique bem marcado para você. Então, importante, porém, deve resultar em destreinamento, pode resultar em destreinamento ou perda de suas adaptações do treinamento ou de ganhos no desempenho. Então, você não pode descansar demais. Os períodos de descanso entre as séries e entre os exercícios durante uma sessão de treinamento são determinados em grande parte pelos objetivos do programa de treinamento. Então, eu não posso descansar de menos e nem de mais. Esse equilíbrio, quem vai me trazer e vai me dizer é o profissional habilitado. Quiz 5. Vamos lá, acompanhe na leitura. Considere as atividades de academia, características e precauções. Assinale verdadeiro ou falso. Primeira, a ciência da administração foi incorporada pelas academias durante a Guerra Fria, que aconteceu de 1945 a 1991. Somente praticantes com restrições articulares devem receber acompanhamento profissional. Próxima, o tempo de descanso em qualquer tipo de treino deve ser considerado na periodização. E as atividades da moda devem ser priorizadas independentemente das características pessoais. Pensar e responder.
Então, dentre as alternativas, a segunda é falsa, porque não é somente os praticantes com restrições articulares que devem receber acompanhamento profissional. As pessoas em geral devem receber esse acompanhamento. E a última, as atividades da moda devem ser priorizadas, independentemente das características pessoais? Na verdade, não. Você deve priorizar atividades que você tenha interesse, que você goste e que você receba, então, um acompanhamento profissional para fazer essa atividade da melhor forma possível. Vamos às nossas considerações finais da aula. Então, falamos aí que nos anos 80, os anos 80 foram um marco para esse ambiente das academias, porque ela se tornou um negócio para acumular capital. A promoção da saúde, a beleza, a estética, a venda de produtos, a socialização, desempenho motor, reabilitação. Esses são alguns elementos que fazem parte do contexto de uma academia. Precauções, então falamos sobre os cuidados que você tem que ter com as articulações, principalmente quando você faz exercícios com carga, e seguir as orientações de um profissional da área também é sempre muito importante. Retornamos àquela nossa atividade do início da aula. Quais precauções devem ser consideradas pelos praticantes de atividades de academia? Então agora, após a nossa explanação aqui durante a aula, você vai pensar, tentar relembrar e responder.
Então, quando falamos sobre as precauções durante a prática de exercícios físicos em academias, devemos considerar intensidade dos movimentos, a técnica de execução, reserva de energia, vestimenta adequada, essas fórmulas mágicas que são vendidas para nós tomar cuidado com isso, manutenção dos equipamentos, uso dos equipamentos e sobrecarga progressiva. Então, esses elementos devem ser considerados quando nós pensamos em cuidados. Então, aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. É importante que você busque, leia mais, além do que foi apresentado aqui na aula. Pergunte ao seu professor, caso você tenha alguma dúvida. E agradeço a sua atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.